Oi, gente. Voltei para falar com vocês agora de um assunto um pouco diferente. Eu postei alguns vídeos esses dias e a minha maravilhosa irmã, que vai estar aparecendo aqui, provavelmente eu vou colocar uma fotinha dela e vou deixar essa fotinha dela aqui o vídeo todo para ela parar de chorar, tava falando que eu não falei dela no vídeo que eu disse sobre me assumir gay. E esse é um ponto muito importante da minha vida também, e eu queria falar isso com vocês. A minha irmã e eu sempre fomos muito grudados, porque minha mãe separou do meu pai e eu tinha mais ou menos 8 anos e minha irmã tinha uns 6 anos para 7 anos. E aí a gente meio que grudou um no outro, porque a minha mãe teve que trabalhar e cuidar da gente sozinha. Tinha o meu padrasto, mas padrasto e mãe são coisas diferentes, então a gente não pode pôr isso na balança. Então era minha mãe cuidando da gente. Tanto que eu falo até hoje que minha mãe era minha mãe e meu pai, e sempre foi. Amo meu pai tá aí, mas é um fato. A minha mãe era minha mãe e meu pai. E nisso, quando minha mãe se separou do meu pai, a gente ficou muito meio que sozinho. E não falo sozinho no sentido de estar sozinho fisicamente. Apesar de acontecer porque minha mãe saía para trabalhar, a gente ficava meio que sozinho. Porque realidade de quem vive a vida de hoje. Quem trabalha para cuidar dos filhos não tem dinheiro para pagar babá. Vai pagar babá com que dinheiro? O dinheiro que a babá cobra é o dinheiro do salário da pessoa, então não tem como. E aí, por conta disso, eu e minha irmã ficamos muito unidos. E nisso, unidos, eu falo no sentido unidos mesmo, muito grudado. A gente sempre foi tipo assim, a gente andava de mão dada junto na rua, a gente ia pra tudo que é canto que um ia, o outro ia. A gente sempre foi tipo muito grudado. E isso a vida inteira. Tanto que o nosso círculo de amizade até era muito próximo. Eu era amigo de duas pessoas, e essas duas pessoas eram primos da melhor amiga da minha irmã. E a gente foi tipo assim, a gente era um grupão de amigos e sempre andamos juntos. Se eu saía, minha irmã saía junto. A hora que eu voltava, minha irmã voltava junto. Se eu ia brincar em algum lugar, minha irmã estava junto. Tipo assim, era assim, a gente sempre foi muito grudado. Até nos horários de colégio sempre foram os mesmos pra gente sempre estar perto um do outro, pra poder cuidar um do outro. E na infância, tudo ótimo, tudo bem. Chegou na adolescência, a gente começou a ter uns conflitos de ideia, no sentido de a minha irmã começou a aflorar a feminilidade dela, e isso fez com que os meninos ficassem iguais abelhas no mel quando ela vinha, e eu fui me retraindo, como eu expliquei para vocês em outros vídeos aí, por conta de ser gay. Mas eu não sabia ainda que esse era o caso. Eu só não entendia muito bem. E daí, eu e minha irmã, a gente começou a dar uma leve afastada nesse período. Que foi o período em que eu entrei pro ensino médio e ela estava ali terminando o fundamental também. A gente estava mais adolescente para quase adulto. Ela já estava com 15, eu estava com 17. E a gente meio que foi afastando um pouco nesse sentido. E a minha família, como eu expliquei para vocês também, era da igreja. Minha família basicamente é da igreja ainda. Porque minha família é a minha irmã. Eu tenho outros irmãos, que são meus irmãos mais velhos, e tenho meu pai, mas o que eu considero como família pra mim, o que é família pra mim é minha irmã, que é o que eu tenho de base, é o que tá próximo de mim, é o que eu luto pra estar junto, é o que eu me importo. Tanto que por conta dessa pandemia faz mais de um ano que eu não vejo ela e eu tô em desespero de saudade, pra ser bem sincero com vocês. E eu acredito que ela deva estar também, porque a gente só tem um ao outro, e ela mora lá no Rio de Janeiro, ainda mora aqui em Minas Gerais. E mesmo ela tendo família lá, ela sabe que ela só pode contar comigo, assim como eu sei que só posso contar com ela. Mas voltando ao fio da meada. Aí nesse período da adolescência, para a fase adulta, a gente meio que deu uma afastada. E aí, quando eu comecei a namorar meu primeiro namorado e comecei a parar de ir à igreja, foi quando eu comecei a ter uma vida mais individual, eu não contei para ela. Automaticamente eu contei para as duas pessoas que estavam mais próximas de mim no momento, como eu expliquei lá no outro vídeo, foi a Jennifer e o Yuri, que eram os mais próximos, e depois eu contei para minha mãe, como eu já contei lá no vídeo também explicando para vocês. Só que para minha irmã era mais complicado, porque ao mesmo tempo que a gente teve essa troca muito grande durante a nossa vida inteira, eu assumi meio que uma postura de pai para ela. Então, tipo assim, que a minha irmã tinha de referência de masculinidade, que a minha irmã tinha de referência de autoridade, de responsabilidade, era eu. Porque a minha mãe, de certa forma,
Minha mãe sempre foi muito durona com a gente. Minha mãe era muito engraçada, muito brincalhona, mas ela era muito dura com a gente também. Ela cobrava muito da gente. E principalmente ela cobrava muito de mim para ter esse cuidado com ela. E quando os meninos começaram a ficar muito em cima dela, eu tive que meio que tomei essa atitude de pai, sabe? De proteger, de brigar, Enfim, eu me coloquei literalmente como postura paterna para ela. E isso fez com que ela meio que ficasse um pouco receosa comigo por um tempo. Eu sinto isso, mesmo que seja inconsciente, porque não é uma coisa verbalizada. Ela nunca falou pra mim que ela estava se retraindo de mim, nem eu que estava ficando um pouco distante dela pra cuidar, mas isso ficou nítido no nosso relacionamento nesse tempo. Porque aí ela estava se sentindo um pouco acuada pelas coisas que eu fazia, porque eu era muito mandão. E de certa forma eu também sentia isso, que eu estava assumindo muito essa postura de ser muito mandão com ela, e isso afastou muita gente. E aí eu não contei pra ela, não expliquei pra ela sobre a situação, e ela veio a saber da minha situação como gay depois que eu me mudei daqui, eu acredito. Eu acho que eu nunca cheguei a perguntar isso pra ela, se minha mãe contou pra ela antes de eu me mudar ou depois, mas eu acredito que foi depois, porque antes ela nunca nem comentou nada comigo. E gente, é muito... É tipo assim, eu não tenho meio que palavras pra descrever, tipo, a forma que ela lidou com isso, porque ao contrário dos meus outros irmãos, que um simplesmente não tenho mais contato, e eu não falo nem questão, tipo assim, de ele não me fez nada, ele não me fez nada, nada. Quando a minha mãe faleceu, ele simplesmente não foi no enterro dela, e eu nunca mais vi ele, eu não vi meu irmão pessoalmente, nunca mais. E contatos foram pouquíssimos por Facebook. Já o meu irmão do meio, que era o irmão que, assim, na infância eu sempre tive muita admiração por conta de ser, assim, a referência mais próxima que eu tinha, ele falou coisas muito pesadas pra mim, tipo, que eu ia pro inferno e que eu tinha que morrer, que isso era errado. E, inclusive, minha mãe me defendeu na época que ele falou isso, porque minha mãe achou um absurdo, tipo, ele não tinha nada a ver com a minha vida. Minha mãe falou, você paga suas contas, o que você tem a ver, o que ele tem a ver com isso? Não se preocupa com isso, não esquece, ele ignora ele. E a minha irmã não. Nunca teve esse julgamento por parte dela. Ela não se afastou. Ela não me repreendeu. Ela sequer cogitou a hipótese de falar alguma coisa ruim pra mim, tipo, em nenhum momento. Nunca. Ela sempre foi muito amiga, muito amorosa nesse sentido. Ela sempre esteve disposta pra mim. Gente, eu tô num relacionamento de 8 anos. Relacionamento de 8 anos, ele tem muitos altos e baixos, e vocês sabem disso. Quem tem relacionamento ou quem teve relacionamento sabe disso. E quantas vezes a minha irmã virou pra mim e falou assim, olha, eu tô aqui. Não deu certo, quer voltar pra casa, precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Não precisa se preocupar com isso. E isso pra mim é muito valioso, sabe? Isso pra mim é maior que muita coisa, porque a gente passou pela fase de ser muito grudado pra uma fase que a gente não era tão próximo, pra ela chegar num ponto, tipo assim, de colocar as nossas diferenças e tudo isso acima de tudo por mim. E a minha irmã sempre foi muito assim comigo. A gente brigava quando era criança, às vezes, e muitas vezes eu fui muito ruim pra ela em alguns sentidos, tipo, a gente brigou de eu bater nela uma vez. E aí contaram isso pra minha mãe e ela foi me defender. E hoje eu vejo o quanto isso é importante, quanto a minha irmã foi importante na minha vida, e quanto ela é importante na minha vida, e o quanto eu amo ela. E eu queria muito que ela soubesse disso. Eu tô fazendo esse vídeo aqui não só pela brincadeira que ela fez, que eu não falei dela, mas porque eu queria que ela soubesse realmente que ela é mais importante que qualquer coisa na minha vida hoje. A gente não tem nossa mãe mais, a gente sabe que não pode contar com mais ninguém da nossa família, mas a gente tem um ao outro. Pra sempre. E eu tô aqui realmente pra agradecer ela e pra valorizar todos esses anos em que ela esteve do meu lado, mesmo que inconscientemente e conscientemente também. Quando ela fez parte da minha vida, quando ela quis fazer parte da minha vida, ela abraçou o meu relacionamento, ela abraçou o meu casamento, ela abraça o meu marido. Eu não tô falando no sentido físico, eu tô falando no sentido emocional mesmo, sabe? Minha irmã já enfrentou a igreja dela por minha conta, minha irmã já enfrentou o mundo por mim. E eu quero muito que ela saiba que eu também tô aqui pra enfrentar o mundo por ela.
pro que ela precisar. Sempre. E é isso, gente. Ela me deu 2 sobrinhas maravilhosas, que são os amores da minha vida, que eu sou grudado nelas, principalmente na Mona Lisa, que é mais velha, que a gente tem um laço muito grande, porque quando minha mãe faleceu, ela estava muito próxima na época, então, tipo assim, ela meio que foi o meu escape, e acredito que o escape da minha irmã também, na época, porque dói você perder a pessoa mais importante da sua vida, e a minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida. E aí a Mona Lisa veio e surgiu como esse ser de luz pra meio que cuidar da gente e acalmar nosso coração, tipo, centrou muita gente, porque a gente ficou muito perdido e a gente pensou, e eu pensava, e acredito que a minha irmã pensava também, eu pensava muito na minha irmã, tipo assim, eu preciso estar bem por ela, e eu pensava muito na Mona Lisa, tipo, eu preciso estar bem pela minha sobrinha também, porque ela precisa dessa base, porque assim como eu e minha irmã crescemos sem avó, ela vai crescer sem essa avó dela também, isso vai ser bem complicado pra ela. E graças a Deus, tipo, nossa, hoje eu sou muito grato e muito feliz por tudo que tá acontecendo na minha vida hoje. Eu aprendi muito, eu cresci muito, e a minha irmã também aprendeu muito, cresceu muito, graças a muitas atitudes da minha mãe, que, tipo, sempre cuidou muito da gente, sempre teve muito carinho, sempre teve muito cuidado com a gente, tipo, de ensinar mesmo. Mas eu vou contar isso pra vocês em um outro vídeo só sobre a minha mãe, que eu vou falar pra vocês, eu vou contar sobre a minha história com a minha mãe. E hoje eu tô aqui pra agradecer mesmo. Darlene, obrigado por tudo. Obrigado por todos esses anos aí de luta do meu lado. E por tudo que a gente enfrentou junto. Crescer da forma que a gente cresceu não foi fácil. Minha mãe fez o que ela pôde e a gente se ajudou muito. Você me ajudou muito, muita coisa. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo, gente.